Olá, gente bonita, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Revelarcast. É um podcast exclusivo com as minhas mentoradas da mentoria Revelar. E hoje nós estamos aqui com a Gabriele Leman. A Gabi veio diretamente do Rio de Janeiro. A gente vai ter uma imersão. A Mansão Revelar, nós vamos ter 3 dias de imersão dentro de uma casa maravilhosa pra gente aprofundar sobre emoções, sentimentos, vamos falar sobre o mundo espiritual também, vamos falar sobre muitas coisas desses 3 dias juntas. E aí as minhas mentoradas estão vindo pra São Paulo pra esse tempo que nós vamos ter juntas amanhã. E a Gabi é a nossa primeira aqui na nossa gravação. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada! Tem que fazer uma figurinha minha assim, que eu sempre faço isso. Ai, gente. Ai, eu tô muito animada. A semana passada a gente teve. Eu tive lá no Rio, que a gente teve o nosso monte. Aí eu vi a Gabriele pessoalmente pela primeira vez e agora a gente tá aqui de novo. Gabi, seja muito bem-vinda. Se Obrigada. apresente pro pessoal. De onde que você é? Eu já falei que você é do Rio de Janeiro. O que que você faz? Conta pro pessoal aí um pouco mais sobre você. Olá, eu sou Gabi Leman, eu sou policial penal, fazem 12 anos, empreendedora, vou fazer 4 anos agora que eu empreendo, tenho uma loja de roupa feminina online. Mas Milena, destravei um outro projeto que é a mentoria, sou mentora de estilo, mãe do Heitor, esposa do Fred, carioca da Gema, e é isso. Estamos em casa, né? 2 cariocas por É. aqui. Gabi, na semana passada eu conheci a Gabi pessoalmente, eu não sabia, eu não sabia de onde que ela tinha me conhecido. Aí eu falei, Gabi, de onde que tu me conheceu? Aí ela, eu te conheci pela Luana Montenegro, que é uma das minhas amigas mais próximas, né? Maravilhosa. Oi, Lu, a Lu deve estar vendo isso também. Aí eu falei, ai, que legal. Aí já entrou um ponto de como que é bacana a gente ter conexões, né? Ela me conheceu pelo story da Luana, uma amiga minha, aí começou a me acompanhar, aí num certo tempo ela entrou dentro do processo de mentoria. Gabi, eu quero te perguntar, o que que te chamou assim a atenção no meu perfil? O que que te chamou a atenção e falou assim, cara, eu vou entrar dentro dessa mentoria, dentro de um universo de tantas mentorias, de tantos processos de desenvolvimento, de tantas terapeutas, o que que te fez querer entrar dentro da Revelar com a gente? Quando eu comecei a te seguir, né, a consumir ali seu conteúdo, eu até interagia bastante porque você falava mesmo diretamente comigo. Você me trouxe clareza, de algo que eu desconhecia, que era a parte emocional. E eu comecei a entender que eu precisava tratar isso para alcançar coisas que eu já buscava há muito tempo. Então, acho que foi isso. Seus conteúdos me despertaram para olhar mais para dentro de mim e entender, cara, tem coisas aqui dentro que eu preciso resolver, alinhar, para que então eu consiga destravar, sabe? Coisas que eu já vinha, ó, tentando há muito tempo. Maravilha. Vamos falar um pouco mais disso também, porque muitas pessoas elas se sentem assim como você, também foi como eu me senti ano passado e como eu continuo me desenvolvendo, entendendo sempre sobre as minhas emoções, sempre Uhum. quando salta alguma coisa, eu sempre dou esses exemplos É. práticos, né, para as minhas alunas e para as minhas mentoradas. Eu sempre trago muitos exemplos, falo, gente, aconteceu uma situação, vamos analisar isso daqui que aconteceu. Diante disso, o que que você considera assim que a gente começou o processo, você veio buscando o desenvolvimento na parte de empreendedorismo. O que que você foi Isso. vendo assim que saltava aí dentro, que estava travando você de desenvolver mais? Você também falou, depois do processo de mentoria, também destravei um outro projeto, que é a Gabi, ela é consultora de imagem. Ela tem uma loja, ela empreende, ela tem uma loja. Esse lookito aqui é dela, maravilhoso. E ela tem uma loja, e aí ela veio com essa demanda de, Milena, quero desenvolver mais porque tem alguns pontos aqui que me travam. Como é que foi pra você olhar pra esses pontos nas nossas sessões, Gabi? O que que você considera assim que foi identificando na prática e que depois que você viu isso, você conseguiu tomar decisões diferentes, ter ações diferentes? Então, insegurança, né? Muita insegurança, autocrítica, desvalidação, uma série de sentimentos, né, que me aprisionavam, mas que foi necessário, porque nos nossos encontros, esse aprofundamento de descobrir a raiz de tudo isso, né? Porque às vezes a gente não consegue dar nome aos nossos sentimentos. Acho que eu posso dizer assim. Uhum. Eu não conseguia dar nomes aos sentimentos que eu tinha, a coisas que me paralisavam. E hoje eu consigo fazer isso.
não existe uma linha de chegada, como Uhum. você mesmo fala muito pra gente. Isso eu acho que isso é uma chave. Você aprende, você usa ferramentas para você aprender a lidar com esse sentimento. Até essa semana mesmo, eu estava me vendo diante de uma situação que eu estava me ficando muito preocupada, né? E eu parei, eu falei, "Mas por que que eu tô sentindo isso?" Aí comecei a fazer as perguntinhas, né, que Dona Uhum. Milena vai lá e ensina pra gente. E aí eu fui entendendo, fui trazendo clareza, e aí eu, é isso aqui, é esse ponto aqui, até que eu chego na raiz do problema. Aí eu começo a fazer afirmações. Não, que isso, não. Tirando culpa, né? Porque eu sentia muita culpa, sabe, Milena, por muitas coisas. Então aí você, não. Então, que eu queria trazer isso muito específico, que foi algo mesmo que aconteceu. Eu estava me sentindo muito preocupada. E eu comecei a falar, Senhor, por que que eu estou assim? Eu já rompi isso, esse lugar de insegurança, sabe? Principalmente nos negócios, porque a Uhum. gente começa a se cobrar demais, sabe? Eu preciso vender, eu preciso fazer, porque isso era uma cobrança que tinha em mim muito forte. Foi, Uhum. na verdade, o que me fez mesmo te procurar, porque o objetivo era esse lado do Uhum. empreendedorismo. E aí que eu Uhum. vim descobrindo que eram coisas que tinham dentro de mim que eu precisava romper para então começar a fluir nesse lugar. Eu falei, Senhor, eu já aprendi a fluir aqui. O que está acontecendo? E é engraçado que a gente vai. Quando a gente vai colocando nome nas coisas, a gente vai identificando coisas que a gente não fazia ideia de que aquilo ainda tava ali, né? Que ainda tinha um efeito. Caramba, isso aqui ainda tá tendo um efeito dentro dos meus comportamentos. Ainda tá tendo um efeito dentro de um nível, de um certo nível de paralisação. Caramba, quando eu vejo que eu quero avançar, esse sentimento aqui da desvalidação aparece, da autocrítica aparece, da insegurança aparece. Uhum. Então, a gente vai construindo essa clareza pra conseguir contorná-los quando esses sentimentos aparecem. Até que chega um momento que você já tratou tanto aquilo que não te para mais. Então, embora o sentimento ele salta, hoje não é uma coisa que domina mais. Não. Você considera isso? Você consegue analisar isso dentro de você? Tipo, aparece um sentimento ali, mas não te domina mais daquela maneira como antes. É exatamente isso, né? É olhar, eu acho que a chave, o destravar é exatamente isso. Não significa que eu nunca mais vou sentir aquilo, mas agora eu sei lidar com isso, e isso nunca mais vai me paralisar. Eu vou parar, eu vou fazer essa autoanálise, vou entender, vou, como você diz, né? Vou me acolher, e aí eu começo a vir com afirmações e pronto, vamos embora. Aí a gente flui. É o diálogo interno, né? Eu costumo dizer que a gente vai falando aqui, eu vou trazendo um pouquinho de ensinamento. A gente fala um pouco, eu vou trazendo um pouquinho de ensinamento. Eu costumo dizer que a gente não consegue transformar aquilo que a gente se identifica. Se eu me identifico como uma pessoa fracassada, frustrada, pequena, incapaz, eu não vou conseguir alcançar transformação nunca, porque eu me apeguei àquela identidade. Então, quando eu me apego a essa identidade da dor, da ferida, da alma, eu também não consigo acessar a identidade que Cristo conquistou para nós, por nós, Uhum. na cruz do Calvário. Então a gente não consegue acessar aquela realidade do versículo que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Gabi, as nossas sessões elas foram muito intensas. Muito. A gente fez quantas sessões até agora? Fizemos 5. Fizemos 5, né? Uma outra é a última, Gabriel. Não acaba. Ai. Muito bom. O que que você considera dentro dessas 5 sessões que nós tivemos que mais conversou com você, que mais te impactou, que mais deu um caraca, quando eu vi isso, quando eu senti isso, quando eu soltei isso, o que que tu considera que mais te marcou? Pensa aí. Meu Deus, o que mais me marcou? Cara, essa é só uma coisa nova. Porque cada sessão, exatamente isso, cada sessão era algo novo. Foi a última, Gabriele, que tu me mandou foto com um azeite na Não, mão. foi Gente, na terceira, ela falou assim: Olha, Gabi, eu vou te deixar, porque o mistério estava tão grande que ela falou: Vou te deixar aí, continua fluindo. Ela desligou, mas foi batizada com o Espírito Santo em línguas novas. Eu sei que eu fiquei ali mais uns 40 minutinhos Uau. e terminei ungindo os meus próprios pés com azeite. É isso. A Gabriela me mandou foto com o negócio. Era azeite extra virgem mesmo. Eu achei muito engraçado. Ai, meu marido me ouvindo que eu gastando azeite. O azeite tá caro.
Mas, assim, deixa eu explicar pra vocês. Como assim, Milena? Línguas novas, ungir o pé com azeite. É porque, como a gente nomeia muitas coisas ali, fica muito mais simples da gente levar as coisas também em oração. Então a gente tinha destrinchado sentimentos profundos. Eu não vou colocar nome aqui porque é uma história muito pessoal da Gabriele, né? Então, a gente começou a dar nomes em coisas muito profundas em relação a, de forma superficial, a desvalidação, a crítica, a incapacidade. Uhum. A gente associou aos sentimentos em relação à sua mãe, a Uhum. dores lá de trás, a faltas, a julgamentos, críticas, Aham. palavras de maldição. E aí a gente. Aí eu falei, Gabi, olha só, o negócio hoje vai ser espiritual. Porque a gente conseguiu mapear tudo isso, olhar, identificar. Porque eu sempre falo também, como é que a gente vai lidar com uma coisa que a gente não enxerga? Então, quando a gente enxerga, a gente consegue orar. E aí isso foi muito profundo, né, Gabriela? E a Gabriela é muito Verdade. quebrantada. Não pode falar muito, gente, que eu já começo a chorar. Tô toda quebrantada. Falei, ai, meu Deus. Sempre peço, Senhor, me leva às águas profundas. E eu tenho pedido muito isso ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele me fez, né, encontrar, te conhecer e estar aqui, porque é algo que eu pedi há muito tempo. Eu queria viver o novo, eu queria romper. Sabe essa coisa do propósito? Todo mundo, tem que descobrir seu propósito. Isso acaba vindo como um peso em cima da gente, né? Ainda mais quando a gente acha que não está vivendo aquilo. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E eu sempre me coloquei aos pés do Senhor e pedi, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E comecei a colocar minha vida diante do altar. E aí o Senhor vai fazendo isso, porque é através de pessoas que o Senhor vai fazendo isso. E eu lembro que quando eu fechei conversando com Nadine, aí eu ainda com muitas dúvidas, né, para fechar a mentoria, porque eu já tinha passado por outras mentorias, Isso é uma coisa interessante de falar. que não tinha me dado resultado. E hoje eu entendo por quê. Não foi porque eram ruins, mas porque eu precisava, antes de investir na área profissional, eu Técnica. precisava, antes de, né, de investir em parte técnica, eu precisava curar minha alma. Uhum, Muitas feridas que me paralisavam, né? E começar a dar nome a esses sentimentos, né? uhum. E entender. Então, assim, eu hoje eu sinto que eu rompi. Uau. Eu rompi. Eu não sou a mesma Gabriele de meses atrás. É forte. E até o teu marido tá falando isso, né, Gabriele? É, Como é que foi pra é. você, assim, o teu marido de fora reconhecer essa transformação em você? Foi lindo. Foi resposta dos céus. Porque para eu vir aqui para a mansão, eu falei assim, Deus, ok. Já estou na mentoria, agora a mansão, tenho que ir para outro estado. Vamos fazer o seguinte, pai. Se o meu esposo confessar com os próprios lábios dele que ele está vendo em mim uma transformação, desde que eu comecei com a Milena, eu entendo que isso é um sim dos céus para que eu esteja lá. Gente, olha, quando aquele homem falou isso para mim, eu deu vontade de chorar na hora. Porque aí o Espírito Santo vem e te lembra, né? E ele falou assim: Olha, Deus está te transformando mesmo. Eu, sabe, porque era visível aquilo. Posso falar qual foi a Pode, situação? claro. Uhum. Como eu tinha algumas dificuldades, né, no servir a minha casa. E esse é um lugar onde o Senhor me chamou há um tempo atrás, porque eu sempre fui muito de fazer, né? E eu me entregava 100% para a vida profissional, querendo alcançar a promessa que Deus me fez, achando que era na força do meu braço, Uhum. né? Então aí você vai negligenciando algumas partes, até que o Senhor falou: Olha, você não vai conseguir chegar lá, porque quem fez a promessa fui eu, e ela é Uhum. maior do que você. Então não tem força que você faça que você vai conseguir chegar. Mas você tem negligenciado naquilo que eu confiei a você, que é a sua família. E aí o Senhor começou a me tratar, né? Eu dei alguns passos para trás e comecei a cuidar mais da minha família. E nesse dia em específico, quando ele falou isso, era um sábado à noite, eu já tinha lanchado, meu filho tinha lanchado, meu filho já estava dormindo, eu estava deitada com meu esposo, e era 11 e pouca da noite. E eu já tinha falado com ele, falei, ó, vou lanchar, você não vai comer?
9 e pouca. Aí ele falou assim, poxa, eu não tô com fome, não quero. Depois eu dou um jeito e peço alguma coisa. E tá ele 11 e pouca da noite lá no iFood. Aí tô deitada lá do lado dele, tá ele no iFood. Aí eu aqui, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, né? E aí ele rola pra lá, eu falei assim, o que que você quer comer? Aí ele já, você vai fazer? Falei, vou. E fui pra cozinha fazer. A Gabriele diante, não faria isso não. Ah, vai pedir um iFood. E outra, fiz com amor. Uau. Fiz com amor. Coisas que só Deus faz. Uau. Coisas A que só mulher Deus faz. tratora, né? Um trator que trabalha, executa, ter essa sensibilidade de o que que você quer comer, eu faço. E eu fui pra cozinha e fiz. E aí ele veio atrás de mim e falou assim: olha, verdadeiramente Deus está te transformando. E Uau. aí eu recebi a resposta que eu queria pra estar aqui. Mulher sábia. Ainda tenho que evoluir muito, aprender muita coisa, tenho certeza, mas eu não sou mais a mesma Gabriela de Que antes. legal, Gabi. O que que você considera assim que mudou dentro de você pra você conseguir sair dessa postura de executora, tratora, que faz, acontece, de uma insensibilidade pra ter essa sensibilidade de servir, de fazer e ainda conseguir fazer isso com amor? O que que você considera assim que foi tratado dentro de você pra conseguir ter essa postura? Na minha família, De forma geral. Pode falar o que você reconhece. Ah, eu entendo, Milena, que tal coisa da minha família me afetava. Eu entendo que tal sentimento estava me afetando. Então eu consegui tratar esse ponto aqui. Deus soprou um vento sobre a minha casa para poder ser tratada nesse lugar. Uhum. E foram 5 meses que nós ficamos separados. E foi o vento assim mais forte que eu vivi. Eu lembro que nessa época eu falei para uma amiga que caminhava comigo, porque Deus coloca pessoas do seu lado, tá? É verdade. Coloca a pessoa do seu lado para caminhar contigo. Então, não se isole. Tenha, tenha essa sensibilidade de entender no seu espírito as pessoas que o Senhor coloca cada tempo na sua vida. E eu lembro que eu falei para ela: Nossa, o Senhor deixou o vento vir sobre todas as áreas da minha vida. E naquela época, a única que o Senhor não tinha mexido era a financeira, porque o resto parecia que estava tudo de cabeça para baixo. Uhum. E eu lembro que o Senhor me deu Isaías, salvo engano, 54 ou 41, ou ao inverso. E ele falava: Não temas, eu sou contigo. Falava sobre trilho novo, que ele estava, sabe, fazendo coisas novas e aquele vento era necessário. Então, quando tudo isso aconteceu, o Senhor me trouxe para esse lugar, para valorizar aquilo que ele tinha me dado. E nós Uhum. temos que ser bons administradores daquilo que o Senhor confia, gente. E o Senhor tem me ensinado isso. E eu comecei a olhar para minha família como um presente dos céus. Meu filho, meu esposo. Eles são um presente que Deus me deu. É a família que eu tanto pedi. Uau. Porque mesmo eu vindo, né, de pais separados, que os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, e isso foi muito forte para mim, Uhum. né? Foi uma das coisas que mais te marcou, né? Que a gente tratou Foi, muito foi. também. É uma coisa que tratou muito, verdade. E mesmo assim, o Senhor preservou, sabe, em mim o desejo de ter uma família. O Senhor me deu. Uhum. E eu quase perdi por conta das minhas feridas. E aí Deus curou. E ainda assim, né? Aí passou todo esse tempo. O Senhor começou a me dar sensibilidade para isso, de que eu tinha que cuidar, né? Daquilo que Ele tem confiado a mim. Mas ainda existiam muitas barreiras nessa outra parte, que eu acho que é a profissional, né? A gente, na verdade, somos nós querendo concretizar, realizar aquilo que é a promessa de Deus. Que a gente quer fazer com a força Com a do nosso força do nosso braço. braço. Que o Senhor Uhum. entrega a promessa e nós achamos que eu tenho que fazer alguma É coisa. porque essa ferida que nos deixa uma marca de incapacidade, de rejeição, de impotência, de insuficiência, ela. Você viveu a separação dos seus pais, a sua mãe foi embora, Meu pai. seu pai foi embora, é isso. O seu pai foi embora, e aí a sua mãe mudou, seu pai ficou distante, e a sua mãe se relacionou com outra pessoa, e aí ficou aquele vazio da parte Uhum. do pai, e o vazio também na parte da mãe, peraí que colocou uma outra pessoa aqui no lugar. O que que isso gera dentro de nós? Gera, poxa, por que que você não tá aqui, pai? Você deveria estar aqui. Eu acho que se eu fosse boa o suficiente, você Hum. estaria.
Aí vai gerando isso dentro de nós, dentro Esse é dessa o crença. ponto. Então, a falta de um pai leva a mulher a querer, eu vou tomar o teu lugar. Você não fez por mim? Tá vendo? Pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu resolvo. Então isso vai Hum, gerando isso dentro de nós. hum. E aí, no nosso relacionamento com Deus, Deus tem uma promessa pra nossa vida. Aí ele fala, usa profeta pra falar com a gente. A gente fala, tá, vou fazer. E aí é uma coisa muito engraçada a gente comentar sobre isso, porque é uma linha muito tênue, né? Porque a gente precisa dar os nossos passos, mas a gente precisa dar os nossos passos confiando que é Deus que está fazendo, não dentro da compensação da falta. E aí esse é um ponto também que eu trato muito nas sessões individuais, na Academia Crisol de Desenvolvimento, também com as alunas, não entrar nesse ponto de compensação. Uhum. Nós sempre vamos, ou melhor, a gente sempre vai estar compensando alguma coisa. Só que, quando eu identifico que eu tô compensando, É. eu posso purificar as minhas intenções. Caramba, eu tô fazendo isso pra ser vista. Eu tô fazendo isso pra ser aceita. Eu tô fazendo isso, porque aquela ferida lá de trás do meu pai ainda tá influenciando aqui pra eu ter esse. E aí foi os pontos que a gente tratou muito também, né, Gabi? Esse Uhum. perdão bem denso, bem profundo em relação à falta, à distância do pai. Como que tu Exatamente. considera, Gabi, dentro desse ponto? Só um parênteses aqui no que você trouxe. A Gabriela, ela falou assim: veio um vento e aí tirou tudo do lugar. Então isso trouxe oportunidade pra olhar pra muita coisa que você não tava vendo. Deus faz muito isso com a gente. Às vezes a gente não tá enxergando as coisas, a gente fica lá no nosso piloto automático achando que a gente tá abafando. Aí o Senhor fala: peraí, deixa eu fazer umas coisinhas aqui pra você começar a enxergar coisas que você não estava vendo, querida. É. Deixa eu colocar aqui algumas pessoas pra te ajudar também a destrinchar esses pontos que estão saltando aí dentro de você. Mas dentro desse ponto de paternidade, que a gente tratou muito essa questão com seu pai, foi uma, como eu costumo dizer nas aulas, foi uma choradeira, uma gritaria, uma arrancação de cabelo, um ranho. Gente, se tivesse um vídeo gravando, meu Deus do Tem céu. gravando, mas ele é teu. A gente grava as sessões pra Corta, reassistir. corta. Como que tu considera, Gabi, que assim, impactou e influenciou no teu relacionamento com Deus essa cura em relação à paternidade que teve com seu pai? Como que tá o teu relacionamento com Deus depois disso que a gente viveu? Descanso e confiança. Eu tinha muita dificuldade de confiar, né? Porque a gente Uhum. fala que confia. Confia mesmo. Descanso e confiança. É. Porque o tempo todo eu estava ali tentando, né, tomar a frente. Você foi embora, você não esteve aqui pra me proteger, como é que eu vou confiar que você vai cuidar de mim agora? Eu vou dar meu jeito. Então é um trabalhar de Deus na nossa vida, é um trabalhar também, uma cura que a gente precisa se liberar pra gente permitir entrar nesse descanso em Deus. E aí, em uma das sessões, você até falou comigo para eu meditar muito sobre a passagem em Efésios 4, que falava para revestir os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E eu passei, né? O Espírito Santo sempre vai te instruindo naquilo que é a sua necessidade, né? Eu acho muito importante isso. A gente buscar, Senhor, qual é a minha necessidade para eu tratar, né? E eu lembro que tem uma palavra em Provérbios 3 que fala sobre confiar no Senhor. Não confiar, né, em você mesmo, mas confiar no Senhor, que Ele vai te dar a direção que você precisa. Eu lembro que eu fiquei declarando, gente, todos os dias eu declarava isso. Porque esse era um ponto de resistência muito forte. Uhum, Por conta, meu pai foi. Se eu fosse boa o suficiente, se eu uhum, tivesse feito. Então você começa a ter muito esse posicionamento. Então, isso interferia muito nessa parte de confiar no Senhor. Por isso uhum, que eu achava sempre que, regaça as mangas e vai fazer, porque se você não fizer, uhum. cara, Isso traz um cansaço extremo, uma muito. fadiga, uma falta de sentido para as coisas, porque uma parte de nós quer preencher esse vazio que só é preenchido por Deus, e a gente quer preencher o vazio com esforço. E você não flui. Você não flui. Porque todas as vezes, os meus dias de melhores vendas são os dias que eu tô mais É descansada no impressionante, né? Senhor. Quando eu estou tensa, pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, aquilo tudo, que agora eu não permaneço mais nesse lugar. Uhum, Foi o que aconteceu essa semana. Eu iniciei a semana assim, logo eu falei, cara, isso não é o lugar para eu estar. sim. Porque quando eu estou descansando, o Espírito Santo me dá estratégias. Uhum, Quando eu estou descansando, o Espírito Santo faz eu ver com clareza todo o campo.
E aí eu consigo me movimentar e isso me gera resultados. É verdade. Mas quando eu estou preocupada, gente, bloqueia tudo. Sua criatividade é bloqueada. Você não consegue enxergar o que está na sua frente. E aí eu comecei, por que eu estou sentindo isso? Aí voltei aonde? No pai. Aí você começa a tratar, não foi culpa minha. Ele também tem os motivos dele. Imagina as dores dele. Imagina os traumas dele. Esse foi o melhor que ele conseguiu fazer. E o bom é que você chega na ferida, você entende, você também perdoa, que é importante isso. E esse você falou um ponto muito interessante. A gente entende, foi o melhor que ele conseguiu fazer e eu recebo isso, eu aceito isso. Muitas pessoas, elas até falam isso. Ah, foi melhor que meu pai foi melhor que meu pai pôde fazer. Mas ainda com aquela raiva, né? E o que diferencia quando a gente sai desse lugar de raiva, de indiferença, de ranço dos nossos pais, é nós literalmente nos permitir lidar com a dor. Porque a gente quer ser curado e quer ser curado assim, ó. Sem olhar pra dor, sem admitir a dor, né? Então, as nossas sessões, eu e a Gabriele, era muita choradeira, cara. Muita choradeira. Acho que saiu tudo no choro. Saía tudo no choro. Depois a gente fazia uma oração. Sai, em nome de Jesus, espírito de abandono. Vai, grita! Ô, Gabriele, na sessão de hoje, por favor, pegue um travesseiro pra você gritar no travesseiro com segurança. Você tá sozinha? Você tá sozinha? Eu fazia questão, falei, gente, tem que estar alinhado tudo pra eu estar sozinha, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Ai, muito bom. Gabi, mudando um pouco o tópico do que a gente tá falando, eu quero falar um pouco sobre o seu trabalho agora. A Gabi, ela é policial penal, né? Isso significa que ela trabalha na prisão. Gabi, uma irmã do Coque de Botox, policial penal, que leva Jesus nas prisões. Por que não, né? Olha só que coisa bonita. Além disso, ela também empreende, tem uma loja online de roupas e também é consultora de imagem. Então, olha só, tudo completo. Gabi, como que o seu trabalho você considera assim que você consegue trazer o reino pro seu trabalho? O que você consegue assim trazer pra gente assim de uma experiência impactante, de algo que conversou contigo dentro do teu trabalho? Uma experiência espiritual ou algo que mexeu contigo como pessoa, como cristã, diante do que você viveu, vive, presenteia? São muitas histórias, né? São muitos, mas tem algo que o Espírito tá me trazendo à memória, então, ao mesmo tempo, eu tô aqui, meu Deus, o que que isso faz sentido? Mas deixa fluir que vai fazer É isso aí. sentido. Você me perguntou como eu trago o reino, né? Eu vou falar sobre um acontecimento e que eu vejo isso como resultado, tá? Do comportamento, né? De trazer mesmo essa coisa de deixar fluir no Senhor ali dentro, nessa administração. Uma certa vez, foi até na última unidade que eu trabalhava em Niterói, né? Eu estava como diretora dessa unidade e ela tinha alguns problemas, né? Normal. E eu adentrei, né? Na galeria e ali a gente tinha mais de 300 internas. E eu não, o número, né, o efetivo, né, ainda mais no dia a dia, ele é baixo, então a gente vai fazendo o que a gente pode. E eu entrei com um colega, né, que ele precisava fazer alguma manutenção lá dentro, e nisso eu fui dar atenção ali para as internas. Eu sempre fazia isso, tirava esse tempo, parava para ouvir, né, para conversar e entender um pouquinho. E uma delas se alterou. Numa resposta que eu dei, ela não gostou muito e ela veio pra cima de mim. Vai te bater? Jesus amado. Ela não conseguiu encostar nem um fio da minha cabeça, porque as outras internas não deixaram. Uau. E por que isso pra mim é forte? Porque isso não é o normal, gente. É verdade. Você é uma policial. Não tem muito disso, né? Então ali era uma oportunidade perfeita. E eu lembro que quando elas seguraram, elas falavam assim, não, na dona Gabriele não. Ela dá atenção pra gente, ela fala, né? Ela ouve as nossas necessidades. O que dá pra fazer, ela faz. O que não dá, ela também fala, porque isso é uma coisa muito importante, é você ter palavra. Não é porque você tá lidando ali, né, com essas pessoas que você não vai ter palavra. Então, eu sempre preservei muito quem eu sou. Quem é a Gabriele? A
A Gabriele que é aqui fora, a Gabriele que é ali dentro também. E aí eu vejo isso como resposta do meu comportamento, sabe, Milena? E é isso, assim, de tantas histórias, isso me veio à memória. E eu gostava muito, sabe? Muitos projetos que aconteceram, né? E é o que eu falava, se apenas uma mudar, transformar, sair dessa vida, já valeu a pena cada esforço. Forte. A gente vê que, assim, você falou dessa questão do propósito, de que às vezes se torna uma pressão, um peso e tudo mais. O propósito, ele é muito simples. É você agir com propósito. O que é agir com propósito? É agir com intenção. Quando você faz uma coisa. Ah, você fez propósito, né? O que isso significa? Você fez de propósito, você fez intencionado, você fez premeditado, você fez Uhum. pensando. Então, quando a gente fala de propósito, é a mesma coisa. É você agir com intenção. Então, assim, na cadeia a gente vê que, tipo, eles estão nem aí pro guarda. A gente vê muito isso em filme, né? O ranço que tem dos Uhum. guardas, os presos doidos pra pegar um guarda. Uhum. Então, assim, é um reflexo do que, o que você representava pra essas meninas. É. Né? A pessoa querer te bater, as outras amigas, as colegas de cela não permitirem. Eu lembro que quando me chamaram, né, falando que eu ia sair do cargo, né? Porque o que acontece, Milena? Esse é um cargo muito político, Sim, imagino. né? E eu lembro que quando recebi esse convite para ser diretora, assumir uma unidade prisional, eu fiquei por 3 anos. O meu esposo já tinha falado comigo, meu profeta. Ele já tinha falado, ó, vão te chamar para ser diretora. Gente, eu discuti com ele, sério. Falei, você tá louco? Você não entende nada. Porque isso é um cargo que tem que conhecer alguém, Uhum. sabe? Você tem que ser indicado. Eu conheço quem? Eu não conheço ninguém. Olha eu, gente. Ai, Jesus. E para você ver, né? Se dependesse das minhas palavras para isso acontecer, não tinha acontecido, né? Mas quem é que faz? Aquele que, Uhum. né, que deu a promessa que vai cumprir. E aí aconteceu. E no dia que meu telefone tocou, nós estávamos viajando, tinha acabado de chegar. E aí, quando peguei o telefone, só uma reação assim dos meus olhos, meu esposo falou: Estão te chamando para ser diretora, né? Gente, eu falei: Impossível. Aí ele aceita. Que legal que ele já foi, né? Falei: Como que eu vou aceitar? Jesus, aí eu pensando, muito medo, mas fui, confiando. E o Senhor foi me transformando. O Senhor Uhum. foi me ensinando. Sabe por quê? Isso que você falou do propósito. O propósito é algo que já tem dentro de nós, sabe? Porque eu fui chamada para cuidar. E hoje eu vejo isso com muita clareza. E Uhum. às vezes nós queremos olhar para habilidades, É. para técnicas, e é só a sua essência. Porque se eu fui chamada para cuidar, vamos lá. Deixa Uhum. Deus fluir nesse lugar. E aí tudo começa a fazer sentido. É verdade. Às vezes, quando a pessoa fica presa procurando propósito, 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 ela não entende a essência ainda. Já tá dentro de você. Já tá Uhum. dentro. É só É você parar verdade. de lutar contra. Então, tipo, às vezes a gente fica assim, ai, qual é o meu? Qual é o meu? A gente fica igual uma barata tonta procurando, 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 procurando. Quando você tá nessa posição, é porque você ainda tá buscando uma forma de validação. Quando você entra nesse descanso, você entende assim, ah, ok. Deixa eu aprender nessa estação de vida que eu tô. Porque essa estação de vida, independente dela ser boa ou ruim, de eu estar gostando aqui ou não. Quando a gente tem essa consciência de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam Deus e trabalham segundo o seu propósito, a gente vai entrando nesse lugar de maturidade e aprendendo com cada estação que a gente vai passando. E você entende que você pode viver camadas de um desígnio maior em cada estação de aprendizado que você está vivendo. Só que quando a gente rejeita isso, a gente rejeita o amadurecimento, o crescimento, a evolução, a transformação, que vai te levar para um desígnio maior que deve ser para as nossas vidas. Gabi, o que que tu considera assim que essa experiência de ser diretora de uma penitenciária tratou dentro de você ou impactou dentro de você? O que que você considera assim que essa experiência, como que isso te moldou? Nossa, me tornou uma mulher mais forte, madura. É... Você poder olhar. Eu acho que trouxe mais empatia, sabe? Empatia. De Uhum. olhar para o outro. E aí, hoje faz todo sentido.
Uhum. Porque é o que você falou, né? Tem uma das nossas sessões, né, que você fala, começa a olhar, né? Como é que você se vê? E lembra que eu falei, eu me via uma pessoa leve, estava Uhum. como se estivesse ensinando, sabe? Eu senti uma leveza, assim, sabe? Um cuidado. E o Senhor sempre me falou muito sobre isso, sobre o cuidar. Uhum. E aí, quando eu olho, eu vejo, gente, faz todo sentido. E uma Uhum. coisa forte que aconteceu dentro da unidade foi quando eu saí, né, que eu comecei a falar e rompi, porque assim como Deus deu a palavra de quando eu ia assumir, Deus me deu uma palavra um ano antes que eu ia sair. Só que o Senhor não deu datas, um ano depois que aconteceu. Mas o Senhor falou comigo, falou, olha, você vai sair e os motivos pelos quais você vai sair. Porque a gente teme muito, cara, será que eu vou fazer alguma besteira? Será que algo vai acontecer que vão me tirar? E o Senhor falou Uhum. assim, não, vai ser por questões políticas. Nada contra o seu trabalho. E um ano depois, quando me chamaram, usaram as mesmas palavras que o Senhor tinha me dado. Uhum. Por isso eu não me desesperei. Uhum. As pessoas, não, vamos fazer, não é possível, você faz um bom trabalho, tem que continuar, mas meu coração estava em paz, Uhum. porque eu E sabia. também não tocou na tua identidade. É, e eu sabia que era o Senhor. Então Transicionando. não tinha por que eu continuar, porque se eu continuasse eu estaria sozinha. Você falou um ponto que dá pra trazer um ensinamento muito bacana. Porque, olha só, quando. Vamos supor assim. Você não entende esse ponto de processo, de etapas de transformação. Aí, ainda tem muita necessidade de se provar. Aí, o que que poderia ter acontecido com a Gabriele? Como assim vão me tirar? Como assim? Eu fiz o melhor trabalho que todo mundo aqui. Aí entra a soberba, a arrogância, né? Quando a gente não trata algumas feridas da nossa alma, chega em determinadas situações que o ego ele começa a saltar. Uhum. Então, se o teu coração tivesse ali em querer se provar naquele ambiente, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro, quando chega uma palavra de Deus na nossa vida, às vezes a gente fica irritado. E muito pelo contrário, ela falou, nossa, foi muito tranquilo, o senhor me avisou, eu fui preparando isso, chegou o tempo e foi tranquilo, foi uma transição. Foi. E algo forte que, né, que eu falei sobre confiança, né, que eu tinha dificuldade de confiança, o Senhor me colocou naquele lugar e uma das coisas que ele trabalhou foi isso. Por quê? Porque, eu vivia coisas ali que o Espírito Santo me dava na hora o discernimento do que fazer. Olha que legal. Era na hora. Acontecia alguma situação que chegava, Gabi, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu. Só que aqui dentro eu estava, Espírito Santo de Aham, Deus. desse O jeito. Senhor me colocou neste lugar. Jesus, o que que eu faço agora? Por fora você tá assim. Isso, aí as pessoas, eu lembro que tinha colega que falava assim, como você consegue? Eu falei, consegue o quê? Você numa paz, uma tranquilidade, você vem e resolve. Aí eu pensando, amor, não sou eu, é o Aham. Senhor. E nas nossas ações a gente leva a Deus. Leva Nessas a pequenas Deus. coisas. Leva a Deus, porque isso era nítido. Eu via isso nas próprias servidoras. Muitas falavam, Gabi, eu vejo, sabe, essa paz, essa tranquilidade. A gente erra, né? É óbvio, como todo ser humano erra. Mas eu aprendi muito sobre a confiar. Agora falando, né? Eu falo, gente, o Senhor me Me permitiu trilhando um caminho de confiança. Aham. trilhando um caminho de confiança. Mas ainda tinha uma camada ainda Sim, para sim, tratar, sim. né? Que aí a É porque gente quando a gente tá tratou passando, a junto. gente não percebe, né? Mas depois É, a gente vai vendo como um todo e fala, caraca, eu fui é. tratada aqui, aqui. Nossa, tudo foi me levando pra esse lugar. Exatamente. E no dia que eu saí, eu fiz questões de ir nas galerias para falar. E elas já sabiam, né? E aí eu lembro, nunca mais vou esquecer, elas todas reunidas, e eu falei. Aí uma delas, né, que era a voz ali daquela galeria. Aham. Eu tenho carta, gente. Olha. Às vezes, esses dias o Espírito Santo me fez ir lá catar, ler, eu chorava, Ah, que que era para bonito. lembrar. E eu Aham. lembro dela falando, Dona Gabriele, a gente chegou à conclusão que é injusto pedir para a senhora ficar, porque a senhora é muito grande para esse lugar. O Uau. que o Senhor tem para você é muito maior. Então vai. E te agradecemos. Uau! Te agradecemos por tudo que a senhora fez. Porque, assim, não era nada demais, mas é só você parar, dar uma Ouvir a atenção. pessoa. Às vezes só você ouvir, às vezes eu nem podia fazer nada, Você Milena. só ouvia, né? Eu só ouvia. Dava importância porque a pessoa tava Só dizendo. ouvia. Isso foi muito forte e hoje eu consigo ver como Deus me tratou naquele lugar. Todas as dificuldades, tudo. Deus é lindo. Uau. É forte. É forte. E agora a gente continua desenvolvendo também
A Hum, loja da Gabriele foi um dos pontos hum, que ela me procurou. Milena, quero destravar aqui pra romper, pra empreender. E é é, engraçado que a gente vem por um motivo, né? é. Muita gente me procura, Milena, minha vida financeira tá travada. A gente fez a formatura da Regenerar, que é um outro processo de mentoria no Rio de Janeiro. Aí, de 8 meninas, 4, a metade, falaram: Ah, eu vim aqui por causa de dinheiro. Mas Agora eu me importo com tudo, menos com dinheiro. e é aí que ele vem E atrás de aí que você. ele vem. É aí que ele vem atrás de você. E você viveu experiências disso também, né, Gabi? Sim, Conta um pouco e disso pra gente vivo, né? finalizar. E vivo ainda. Conta de você que saiu igual uma doida pra comprar mercadoria. Gente, aí, né, você começa esse processo com Milena, eu falei assim, Senhor, eu preciso aumentar, né, as minhas vendas. E aí, isso era de sexta, assim, para sábado, isso batendo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso aumentar as vendas, preciso aumentar as vendas. No sábado, eu falei, Senhor, eu preciso aumentar as vendas, mas o que que eu tô fazendo para isso, né? Uhum, Porque tem, né? É óbvio que a gente não é na força do nosso braço, mas também não é você paralisada, né, amor? exatamente. É você pedindo estratégia. Espírito Santo me dá estratégia. E aí o Espírito Santo veio e falou assim: você vai lá para São Paulo conhecer novos fornecedores. Aí eu, pois bem, vamos ver qual dia. Não, querida, segunda-feira. Eu quero você lá. Eu falei, hã? Falei, não é possível. É muito Aí a doido isso. luta começou no sábado, né? Que eu fiquei, não é possível. Como que eu vou segunda? Eu tenho que trabalhar. Porque eu ainda tinha que dar conta do meu plantãozinho, né? Aham. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí, no domingo, já chegando à noite, gente, porque eu ainda não tinha feito o que eu tinha que fazer, né? Eu fui, chamei meu esposo e falei, ó, é isso, isso e isso. O que que você acha? Ele, vai. Gente, esse homem, Ah, eu quero conhecer o Fred. O Fred é esse gente homem, boa. ele vai. Eu, sério, ele vai, minha filha, vai com tudo. Sei que comprei a passagem de ônibus domingo à noite para ir na segunda à noite, depois do trabalho. Olha, Aí fui trabalhar cedo, passei o dia todo trabalhando, peguei o ônibus, fui, cheguei a São Paulo. Fui lá, conheci novos fornecedores. Gente, aí voltei. Aí quando eu voltei, né, cheguei a mente tentou dar um pequeno surto. total. Total. Como, gente? Você trabalha o dia todo, compra uma passagem de um dia para o outro, trabalha o dia todo, vai para São Paulo, volta no outro dia. Quando eu estou voltando, começou. Ah, porque aí Uhum. você rompeu, você acha que tá tudo certo. Não, né, amor? Eu falei Começa as assim, vozinhas na cabeça que a e gente precisa agora que administrar com você sabedoria. gastou esse dinheiro todo aí? Como é que você vai vender? Uhum. Como é que você vai fazer? Eu sei que é minha mãe maravilhosa, que amo demais, e que me ajuda hoje a fazer as fotos. E aí eu tentei, quase me paralisou, porque, né, vem essa resistência dos seus pensamentos e eu ali, né, guerreando. Gente, não ficou uma peça. Olha só. Só veio chegando, só veio fluindo. As pessoas, é isso. Você descansa, o Senhor dá estratégia, o Espírito Santo foi me direcionando, não ficou uma peça. Vale ressaltar, não significa que você não vai sentir mais nada. Então, tipo, quando ela foi, depois ela voltou, a gente fez até uma sessão pra tratar Foi mesmo. os pontos que saltaram, né, É, Gabriele? é, Ai, caraca, eu sou maluca, eu sou uma irresponsável, olha, eu gastei o dinheiro, comprei um monte de coisa, comprei demais, e se eu não vendesse, isso, aquilo, outro. Aí a gente tratou, foi uma sessão, acho que a gente tratou muito a questão da foi, crítica, da desvalidação. A gente fez uma oração forte no final também, foi. pra selar tudo no mundo espiritual, e aí teve um romper muito grande. Maravilha, Exatamente. Gabriele, muito bom. O Ai, que que você amém. diria? O que que você deixaria de mensagem, de um incentivo, uma esperança pra galera que tá te assistindo? Forte, hein? Oh, Deus, me direciona, né, nessa palavra aí para dar. Mas confia, confia no Senhor de todo o teu coração. Deixa Ele fluir na sua vida. E se conecte às pessoas, sabe? Esteja atenta às pessoas que o Senhor está colocando na sua vida. Porque às vezes a gente tende a negligenciar isso. É E o verdade. Senhor, ele vai realizando o projeto dele, os planos dele através de outras pessoas. Pessoas abrem portas, É né? verdade. Confie no Senhor e no mais Ele fará. Vou fazer uma pergunta, Gabi, que eu Exatamente. acabei não fazendo. Como que você descreveria um atendimento comigo? Pra aquela Deixa. pessoa que fala assim, cara, eu tô precisando tratar as minhas emoções, tô precisando me entender. Como que você descreveria pra essa pessoa que tá assim, em dúvida, pensando,
Essa Milena é meio maluca, meio esquisita, não sei. Como que você descreveria uma sessão, esse processo de mentoria que a gente tem passado? Sabe tudo isso aí que tá travado na tua vida? Que tu fica igual uma louca, pra um lado pro outro, tentando resolver? Você precisa alcançar níveis, né, de libertação. Então, assim, se você sente que você tá travada, né, que você já tentou de tudo, acho que é isso. Eu já tentei de tudo, nada flui, nada acontece, o que que tá errado? Cara, Milena, Milena vai. Cara, Mas é verdade, gente. Vai te fazer romper, sabe? Essa mulher, ela tem a unção do Senhor para ajudar outras pessoas a romper em níveis profundos. E vai por mim. Quando você começa a romper, você se sente assim, forte. Nada pode me parar, sabe? É algo inexplicável. As suas circunstâncias podem não ter tido grandes mudanças, mas dentro de você, você muda tanto que tudo se torna possível, uhum. sabe? Então, dê atenção para sua alma. Eu falo muito sobre um alinhamento de corpo, alma e espírito. Tem gente com o espírito muito cheio. Eu falei até um dia isso para uma amiga. Mas eu tô subindo um monte, eu tô orando, eu tô fazendo, eu tô acontecendo. Eu falei, como é que tá a tua alma? Isso é tão complexo, né? E como tá a tua alma? É uma falsa espiritualidade, na verdade. Porque a pessoa que é espiritual de verdade, não tem Alma como. machucada, Uhum. doída. Então, eu vejo muito isso, sabe? A Milena, ela traz esse alinhamento da alma e do espírito. E isso é importante. Quer romper? Você precisa alinhar. É forte. É forte. Maravilha, Gabi. Muito obrigada. Ai, vamos continuar Amém, nos falando. Nos gente. vemos amanhã. E Com você também. certeza. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.